Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia, professora de matemática, e estou de volta aqui para mais uma aula, tá? Aquilo que interessa, que vai enriquecer um pouco mais o conhecimento de vocês, tá? Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, se inscreva e ative as notificações do nosso sininho para vocês ficarem por dentro aí de todas as nossas aulas e as nossas informações, ok? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom, nós já tínhamos visto o seguinte, né? Na nossa última aula, nós dissemos que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser contado, certo? Bom, mas o que são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Bom, quando nós falamos de diretamente proporcionais, nós podemos pensar assim, são duas grandezas que, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Ah, mas é só isso, professora? Não. Para que elas sejam proporcionais, é lógico que elas precisam tanto aumentar ou diminuir na mesma proporção, tá? Um exemplo, vamos supor, né, que um pão, vamos falar aí, um pão italiano, vamos supor que ele custe R$ 3,50, tá? Um pão, R$ 3,50. Quais são as grandezas envolvidas, certo? A quantidade do pão, né? E o valor, o custo dele. Eu estou falando de duas grandezas, tá? Se eu comprar 3 pães, o que vai acontecer com o valor a ser pago? O que aconteceu com a quantidade de pão? Olha só, era um pão, passou para 3 pães, ou seja, eu tripliquei a quantidade de pães, certo? O que vai acontecer, então, com o valor a ser pago? Ele também vai triplicar, certinho? A mesma coisa com relação à diminuição. Vamos supor, para eu poder diminuir grandezas, né, para dizer que elas ainda são diretamente proporcionais, é como se eu dissesse assim, se eu comprei, olha, se eu coloquei 50 litros de combustível no carro, né, eu consegui rodar, vamos supor, uma média de 320 quilômetros. Se eu rodar apenas 250 quilômetros, o que vai acontecer com a quantidade de combustível? Olha, se eu coloquei 50 e rodei 320, né, para eu rodar 250, eu vou diminuir a quilometragem, a distância percorrida. É lógico que também vai diminuir a quantidade de combustível gasto, certo? Então, à medida que aumenta uma grandeza, aumenta a outra. Na medida que diminui uma, também tem que diminuir a outra, na mesma proporção, certo? Isso também é válido, certo, para as grandezas inversamente proporcionais. O próprio nome já diz, inversamente, elas são inversas. O que é isso? Uma aumenta e a outra diminui, certo? Um exemplo. E outra coisa, gente, proporcionais, na mesma proporção, tá bom? Vamos supor que 4 pedreiros conseguem realizar um trabalho em 10 dias, certo? 4 pedreiros realizam um trabalho em 10 dias. Se eu diminuir a quantidade de pedreiros para 2 pedreiros, o que vai acontecer com a quantidade de dias para executar o mesmo trabalho? Ou seja, no mesmo ritmo, tá? Olhem bem, eram 4 pedreiros, 10 dias.
2 pedreiros, o que acontece com a quantidade de dias? Se eu diminuir a quantidade de pedreiros, né, vai aumentar a quantidade de dias para que esse mesmo trabalho seja realizado. Ou seja, se eram 4, conseguiam em 10, eu reduzi pela metade a quantidade de pedreiros, né, então a quantidade de dias vai dobrar, certo? Metade, dobro. Ok? Ó, enquanto eu diminuí uma, a outra aumentou na mesma proporção. Certinho? Vamos entender um pouquinho mais aí. Olha só, o primeiro exemplo diz assim: uma costureira gasta 1,80 m de tecido na confecção de um vestido. Caso ela queira confeccionar 4 vestidos, quantos metros de tecido serão gastos? É claro, se para um vestido ela utiliza 1,80 m, né? Para 4 vestidos, né, ela vai ter que aumentar o correspondente, né, a 1,80 por vestido, certo? Segundo exemplo, um automóvel percorre 280 quilômetros com 25 litros de combustível. Quantos litros de combustível serão gastos se esse automóvel percorrer 150 quilômetros? Se com 25 ele consegue percorrer 280, eu vou diminuir a distância, né, o trecho a ser percorrido. É lógico que a quantidade de combustível também vai diminuir, certo? Então, à medida que uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Certinho? Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Bom, o exemplo aí, então, de grandezas inversamente proporcionais. Um veículo com velocidade média de 80 km por hora gastou 3 horas para percorrer um determinado percurso. Caso ele dobrasse a velocidade, quanto tempo gastaria para fazer o mesmo percurso? Presta bem atenção. Velocidade e tempo. O que a gente imagina? Se eu estou a uma velocidade, eu vou levar um determinado tempo para chegar ao meu destino? Se eu aumentar a velocidade, ou seja, se correr mais, né, o que acontece com o tempo? Ele diminui, certo? Então, se ele estava a 80 km por hora, leva-se 3 horas para chegar nesse destino. Se ele dobrar a velocidade, de 80 ele passar a andar a 160 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir pela metade. Eu vou dobrar um, certo? E o outro cai pela metade. Ou seja, 1h30. Certinho? Segundo exemplo. Aqui nós falamos dos 4 pedreiros que constroem o muro em 6 dias. Quantos dias 6 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo constroem esse mesmo muro? Né? Se uma determinada quantidade de pessoas conseguem executar um trabalho em quantidades certas de dias, se eu aumentar ou diminuir a quantidade de pessoas, isso é que vai variar também a quantidade de dias para que esse serviço seja executado. Certinho? Bom, vamos resolver, então, alguns exercícios para que isso fique mais claro para vocês. Bom, como eu já havia dito, não tem como saber se ela vai ser direta ou inversamente, não tem uma regra própria para isso, tá? É interpretação. Então, olha só, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Primeira coisa, vamos aqui, então, determinar quem são as grandezas envolvidas. As grandezas aqui, no caso, vão ser as voltas, certo? E os minutos, ok? E ele diz o seguinte, que são 80 voltas em 20 minutos. Aí ele pergunta, quantas voltas? Quantas voltas, ou seja, tá? Unidades iguais, embaixo unidades iguais. Quantas voltas dará em 28 minutos? Onde estão os minutos? Está aqui. Agora vamos analisar se elas vão ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, se em 20 minutos é possível dar 80 voltas, tá? Em 28 minutos eu vou conseguir dar mais ou menos volta? É lógico que são mais voltas. Então, elas são, de 20 vai dar 80, em 28 vai dar mais voltas. Aumentei a quantidade do tempo e, com certeza, também vai aumentar a quantidade de voltas. Certo? Então, elas são diretamente proporcionais.
Se elas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar em forma de x, ou seja, a regrinha de 3, aonde nós vamos ter 20 vezes x, que é 20x, né? E 80 vezes 28, que nós vamos ter aqui, então, 0, né? 8 vezes 8, 64, vamos ter 2, 240. Isolamos o x, 2, 240, dividido por 20. Posso cortar esse zero para facilitar a minha divisão, aonde nós vamos ter 224 dividido por 2, que vai dar 112 voltas. Certo? Então, a opção aí, resposta da letra D. Exercício de número 2. Olhem bem. O exercício de número 2 diz assim: com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Colhendo, então, os dados que trouxe aí o nosso enunciado, vamos pegar, então, as grandezas envolvidas. Ó, a quantidade de eletricistas, certo? Eletricistas, né? E os dias. Ele diz o seguinte, que 8 eletricistas, tá? Eles fazem a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias, ou seja, x, ou pode ser um ponto de interrogação, como vocês acharem melhor, levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Percebam que eram 8, diminuíram 2 eletricistas, caiu para 6, certo? Bom, se 8 eletricistas fazem esse trabalho em 3 dias, tá? Se eu diminuir a quantidade de eletricistas, o que vai acontecer com relação aos dias para executar esse mesmo trabalho? Olha só, eu diminuí a quantidade de eletricistas e com certeza vai aumentar a quantidade de dias para executar o mesmo trabalho. Então, uma grandeza diminui e a outra aumenta. Então, elas são inversamente proporcionais, certo? Se elas são inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar em forma de x, certo? Não. Eu preciso fazer multiplicação de linhas, certo? Eu só posso multiplicar em forma de x quando elas são diretamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, eu faço essa multiplicação de linha. Ó, essa grandeza vezes essa e essa vezes essa. Para que eu possa fazer essa multiplicação em forma de x, eu preciso inverter uma das duas grandezas, certo? Ou seja, eu posso inverter aqui. Aí eu vou passar o 6 para cima e o 8 para baixo. E a outra eu mantenho, só uma que eu inverto. Aí sim eu posso fazer essa multiplicação em forma de x, que vai ser a mesma coisa aqui. Ó, 8 vezes 3, 8 vezes 3. E 6 vezes x, 6 vezes x. Certo? Então, guarde bem isso. Diretamente proporcionais, eu multiplico em forma de x. Inversamente proporcionais, para que eu possa fazer essa multiplicação como regrinha de 3, eu preciso manter uma fração, uma grandeza, e inverter a outra, certo? Ou então, só faço a multiplicação por linhas. Que vai ser o quê? 6 vezes x, que é 6x, né? E 8 vezes 3, que é 24. Isolando o x, eu vou ter 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, a resposta aí, quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? 6 dias. É a nossa letra... É isso? 4 dias. É a nossa letra E. Certo? Pessoal, vou deixar para vocês aí mais 3 exercícios para que vocês estejam desenvolvendo, tá? E aprendendo um pouquinho mais, né? Vocês vão estar praticando. Não se esqueçam de, primeiro, averiguar quais são as grandezas, colham esses dados, tá? Aí vocês analisem se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, para depois vocês fazerem, então, a operação de forma correta. Certinho? Bom, se vocês gostaram aí da nossa aula, clique lá, gostei. Se não gostaram, ok?
e até a próxima aula. Beijos para vocês.